Salve, salve, pessoal, ligado aqui no Breaking Zone, um prazer estar aqui com vocês. Hoje me pediram para falar um pouco de endurance, que é uma das minhas especialidades, a camiseta não deixa mentir. E a gente já sabe, né, temporada 2026 do FIA-WEC começando, Ferrari liderou o prólogo e o que isso quer dizer? Rigorosamente nada, até porque deve vir um BOP para tentar equilibrar as coisas com vistas à primeira etapa do campeonato, que não era para ser propriamente às 6 horas de Imola, não. Era para ser os 1.812 quilômetros do Catar, no mês passado, mas aí resolveram brincar de war, aquela coisa toda, fechou-se o Estreito de Hormuz, o espaço aéreo de vários países do Oriente Médio foi fechado, aquela história toda que todo mundo sabe. E o campeonato inicia-se com as 6 horas de Imola, uma expectativa muito alta, porque vem a Genesis Hyundai, estamos há um ano de vir a Ford, de vir a McLaren. Tem uma história de que talvez a Porsche volte, mas eu não acredito muito que isso possa acontecer. O rumor da entrada da Acura, leia-se Honda, também é algo que pode ganhar corpo pelos próximos meses, até pelo menos antes das 24 horas de Le Mans. Talvez tenhamos uma definição. E é um campeonato que começa com 17 pilotos novatos, com a presença de pelo menos 2 brasileiros em toda a temporada. O Eduardo Barrichello, Dudu Barrichello, que foi eleito o piloto revelação do campeonato do ano passado, não faz a temporada toda, inclusive o Kobe Powells será o seu substituto na etapa de Imola, mas temos o Ninho, o Augusto Fafos, para mais um ano com a equipe WRT BMW, e o Pipo Derani, que foi contratado para o programa Genesis Hyundai, vai liderar uma equipe que tem ainda Dani Roncadella, que tem André Lotterer, que tem nomes conhecidos, inclusive alguns tirados de outras montadoras, como o Paul Chatin, antigo piloto da Alpine, o Mathieu Jaminet, que estava na Porsche, e o Mati Jobert, que é um piloto que já foi observado, que já foi testado, assim como o Roncadella, no último ano, e os dois agradaram muito lá no European Le Mans Series. European Le Mans Series, que começou sua temporada nesse final de semana com uma movimentadíssima corrida em Barcelona. Olha que corrida boa que a gente teve. Claro, teve alguns sustos, especialmente aquele da primeira volta, com várias batidas. Aliás, o colega de equipe do Felipe Fraga, o Georgios Kolovos, sofreu uma lesão na segunda vértebra lombar. Talvez não possa disputar a etapa de Paul Ricard. A equipe vai ter que trazer um piloto bronze diferente para o seu line-up na segunda etapa do campeonato. Prejuízo enorme para o carro do Fraga, do Charles Milesi, né, que foi totalmente destruído porque deu uma pancada no carro que tinha rodado e levou de outro carro, com quem, inclusive, o Kolovos tinha tido uma altercação durante a sessão de classificação, que foi o carro do Criton Lentudes, da equipe Nielsen Racing. Então foi uma prova com diversas entradas de safety car, com bandeira vermelha, com virtual safety car, com full course yellow, e que prevaleceu a equipe Forestier-Panis, com o trio formado por Louis Rousset e 2/3 da formação campeã do ano passado. Se o Charles Milesi foi para essa equipe do Felipe Fraga, restaram o Esteban Masson e também o Oliver Gray, que pilotaram com muita correção e derrotaram o Richard de Gerros e também o Bijoy Garg, que eram a única formação com 2 pilotos na pista no último final de semana em Barcelona, na Catalunha. A Rinaldi Racing ganhou na LMP3, na P2 Pro-Am o triunfo acabou com a equipe APR, tivemos Enzo Trulli no pódio e a execução de a portuguesa, Malte Jacobsen, e também o piloto bronze, que é o Michael Jensen, também compuseram o trio campeão da prova. E na GT deu Porsche, com uma belíssima vitória do trio de Tom Sargent, Richard Lietz e também do bronze Matthew Kurzejewski, com boa performance da equipe Kessel, e o brasileiro Daniel Serra honrando o seu status de piloto de fábrica de Maranello, terminando em terceiro exatamente junto ao Mati Jobert e também ao Takeshi Kimura. Custódio Toledo e Sérgio Sete Câmara conquistaram bons pontos na primeira etapa. Bruno Ribeiro e também o Alexander Jacob, depois da panca que o carro deles recebeu, também na primeira volta. Foi um acidente triplo entre alguns LMP3.
sobreviveram, mesmo voltas atrasados conseguiram terminar, e também o carro do Lucas Fecuri, que vocês já viram em entrevista aqui no canal, no BZ, no Braking Zone, tendo uma boa performance também com a equipe Ultimate. Agora, quero falar também do GT World Challenge Europe Endurance, que teve corrida em Paul Ricard, abrindo a temporada 2026. Que é aquela história, né? Aston Martin não ganha nada na Fórmula 1, mas no Endurance vence. Venceu com a equipe Come2U, com o trio formado por Mattia Drudi, que inclusive foi oficializado como piloto reserva do programa Hypercar, Marco Sorensen, que no prólogo deu uma porrada com o Valkyrie para ninguém botar defeito, e o calopsita Nikitin, com Lucas Auer, Maro Engel e Lucas Tolls em segundo, Tom Fleming, Ben Guetti e Louis Preti na terceira posição. Mas eu quero falar mais ainda da escandalosa participação de Mari Boyar, Lance Stroll e Roberto Merhi. Esse trio acumulou, minha gente, 7 minutos e meio de pênaltis durante a corrida. Terminou em bagagésimo. Foram muito mal na prova. O Stroll teve algumas penalizações, mas não se pode colocar toda a culpa do insucesso desse carro no piloto canadense. Até porque o Roberto Merhi foi o protagonista do maior número de punições para esse carro durante a prova. Eles terminaram na 48ª colocação entre quase 60 carros. Ficaram em penúltimo entre os 49 que foram classificados. E o Augusto Farfus, que disputou a corrida, terminou na 6ª posição. Houve outros brasileiros aqui, como o Christian Han, que correu com o Robert Dehan, que não é parceiro, e o Ashley Sutton, terminando em 24º absoluto, e o Marcelo Tomazoni no trio com o AJ Muss e o Kyle Marcelli, completando também num distantíssimo 44º lugar. A rapadura é doce para alguns pilotos, mas não é mole não lá no GT World Challenge Europe Endurance. Vocês estão pensando o quê? E olha só, reforço o convite para que vocês acompanhem com o bonde do Endurance às 6 horas de Imola no Band Sports nesse domingo, a partir de 7h30 da manhã. A gente já vai estar ao vivo com a disputa, primeiro na internet, aliás na web, a corrida será transmitida inteira, e depois no Band Sports a partir de 8h45 da manhã. Combinado? A gente espera vocês, hein? Tchau, pessoal!